Dr. Nabil Goraev, mais uma vez no portal Saúde Livros, só que hoje presencialmente. Depois de todo esse tempo de pandemia, dúvida, sofrimento, medo, enfim. Mas agora ele está aqui para conversar com você, Dr. Nabil Goraev, na Janela da Paulista, com todos aqueles cuidados que a gente sempre tem, né? Máscara, o doutor tá ali com a máscara dele, chegou de máscara, Volpe tá de máscara, álcool gel aqui, né? E, enfim, tapete sanitizante na porta, tudo. E a gente tá a 2 metros de distância. Então, podemos começar sem medo. Doutor Nabil, eu tô tão feliz de ter você aqui que você nem imagina. É lógico. Quantos anos que a gente faz vídeo, programa de televisão? Olha, pelo menos mais de 30 anos. É, acho que bem mais, viu? Mais de 30. Mais de 30, nossa, sem senhora, dúvida, né? O tempo passa. Tudo que eu aprendi aqui, aprendi com a dona Isabel Vasconcelos, a nossa escritora e jornalista. Graças a Deus. É, e tudo que eu sei de coração eu aprendi com você, viu? Obrigado. É pouco que eu sei, pouco que eu sei eu aprendi com você. Bom, Nabil, por falar em coração, não é porque tem pandemia que a gente vai deixar de lado os cuidados preventivos com a nossa saúde cardiológica, né? Sem dúvida, eu acho que é importante, o que essa pandemia mostrou, que realmente as pessoas têm que prestar mais atenção no seu corpo, no seu dia a dia, os hábitos de vida. E a gente viu isso e agora, por exemplo, em época de 1 ano e meio do começo da pandemia, os hospitais estão com 10% da lotação com Covid, o resto é tudo as doenças que ficaram esquecidas e que voltaram numa correria danada. Os hospitais hoje estão com 80%, 90% de ocupação com as doenças crônicas que estão se agudizando, estão piorando. E aí que eu queria falar alguma coisa sobre os fatores de risco não controlados. O que eu quero dizer com isso? É aquela velha história, um pouquinho de colesterol, um pouquinho de pressão alta, um pouquinho de diabetes, não vai acontecer nada. Vai. Então não pode ter pouquinho. Ou trata direito, ou você não está tratando. É isso que eu queria lembrar, tanto para os colegas como para os pacientes. É muito importante controlar tudo direitinho e lembrar que a falta de atividade física, que se tornou quase que uma norma da pandemia, tem que voltar a ser lembrada. Atividade física, não digo esporte, mas atividade física tem que ser feita. O sedentarismo é a cereja do bolo das doenças cardiovasculares que estão lá sendo tratadas de uma maneira muito informal, deixa para lá, só um pouquinho de pressão alta, só 15/9. O que está acontecendo é exatamente isso. Esses pouquinhos somados, mais do que 2 fatores de risco, tornam a doença cardiovascular muito mais perigosa e muito mais problemática. Então é importante corrigir direito. Não adianta fazer pela metade. É como você passar tinta em cima de uma ferrugem. Se não tirou a ferrugem, não vai acontecer nada. Não adianta pintar a ferrugem para você não ver. Você tem que tirar. Mesma coisa, tem que corrigir o índice glicêmico, quer dizer, o açúcar no sangue, a glicemia, tem que estar normal, dentro dos padrões normais. Essa semana um paciente chegou para mim, doutor, todo dia eu como doce. Eu falei, mas por quê? Eu não aguento ficar, mas puxa, minha glicemia está na 130, 135, não está muito alta. Está muito alta. Para nós tem que ficar na faixa entre 100 até 120, que é o ideal para quem é diabético. Então não é, quando vocês comem, quando o diabético come, aquilo vai para 300. Então é muito importante ele manter o nível mais baixo possível, dentro do que foi combinado com o seu médico,
e não deixar de fazer atividades físicas. E não precisa puxar ferro. Caminhadas diárias, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 30 minutos a 60 minutos. Não é para se cansar. Cansou, para e depois recomeça. Então a gente tem que lembrar isso. A pressão é 12 por 8? É 12 por 8, não é 15 por 9. Bom, acima de 70 anos, hoje o americano chama 14 por 8,5 normal. Ok, mantenha nessa faixa para baixo. Quanto mais baixa ela tiver, melhor. E não adianta, com o passar da idade, nós estamos vendo hoje a população idosa no Brasil, hoje é quase maioria. O Brasil, a idade média do brasileiro mudou. Era um país de jovens, hoje é um país de pessoas com mais idade. Então nós temos que estar prontos para essa turma ser atendida, ser tratada, ser prevenida. Não é porque tem 80 anos que não vai tomar remédio para o colesterol. Eu já cansei de ouvir isso. É um absurdo. E agora saíram trabalhos na JAMA, que é uma revista da Clínica Médica Americana, das mais conceituadas, mostrando exatamente isso. Não suspenda a estatina dos idosos porque eles são idosos. Tem que manter, porque ela não só baixa o colesterol, como ela mantém o metabolismo geral mais equilibrado. São qualidades desse remédio. Eu não estou fazendo propaganda para vender mais remédio, mas as provas são aí. Bom, se isso for só comercial, gente, eu não sei. O que eu estou lendo, estou estudando é isso. Se daqui 20 anos falar, não era para ser assim, sinto muito. O que é para ser agora, nós temos que fazer agora. Baixar todas as alterações de fatores de risco e manter uma atividade física regular, minimamente possível, mas tem que manter. E tem diferença nesses fatores de riscos entre os gêneros, por exemplo? Os homens correm mais risco que as mulheres? É interessante porque a gente sabe que como a mulher ela é, vamos dizer assim, estrutura menor que o homem na maior parte delas, então elas têm coronárias um pouco menores que as coronárias do homem da mesma idade. Então, mostrando que as obstruções vão ser piores para ela. Então, tomar um pouco mais de cuidado, principalmente em relação ao diabetes. O diabetes é uma doença traiçoeira, como é também a hipertensão. Só que o diabético tipo 2, que é o mais comum, aquele que é controlado com remédios por via oral a maior parte das vezes, e por exercício. Então tem que fazer atividade física, tem que andar, tem que se manter ativo. O fato de ficar parado na televisão continua sendo um problema. Há 30 anos a gente fala isso e continuamos falando isso do mesmo jeito. Em vez de você dar uma televisão de 68 por 65 polegadas para a tua avó, compra para ela um tênis e um moletom e vamos andar com ela. É muito melhor. Quer dizer, a televisão tem que ser uma parte da história, não toda parte do dia a dia de uma pessoa. E lembrar que as mulheres vão ter mais derrames e os homens vão ter mais infarto com os mesmos fatores de risco. Por quê? Porque é uma tendência que a gente percebeu nas estatísticas de morte e de morbidade, quer dizer, de doenças. As mulheres desenvolvem mais infarto mais derrame do que os homens, e os homens mais infarto do que derrame, como seriam as mulheres. Então, essa é a constatação, por vários fatores, provavelmente, mas temos que olhar isso. Não deixem de olhar os seus fatores de risco totalmente controlados. Era isso a mensagem. Muito obrigada, doutor Nabil, muito obrigada.